Vamos lá, senhores. Mais um vídeo aí sendo gravado para a gente poder esclarecer algumas questões relacionadas ao nosso dia a dia. E hoje, mais uma vez, com foco na parte judicial, né? Falando aí um pouquinho sobre a atuação do Poder Judiciário no tocante, especificamente esse momento, hoje, dia 6/5/2020, que estamos vivendo aí da pandemia, da Covid-19, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro que peço já de início aí que você faça inscrição no canal aí para que você possa ter acesso a todo o conteúdo que a gente está gravando. E deixo aí a informação que críticas e ideias são absolutamente bem-vindas, mas algumas não podem ser aceitas porque, por exemplo, criticar a edição não adianta, porque quem faz a edição é a minha esposa, se ela manda em mim, ela manda na edição, então não vai mudar nada, ok? Mas fica aí a dica nesse sentido. Continua contribuindo, se inscreve lá para a gente poder ganhar força e fazer barulho. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da vivência no tocante ao Poder Judiciário e a sua atuação do presente momento, né? Observem, existe uma questão, né, que está sendo muito falada no momento, que é justamente a atuação do Poder Judiciário, especialmente no tocante à questão do lockdown, né? Veja, o Judiciário poderia fazer o lockdown, poderia determinar o lockdown como está determinando em alguns estados, em alguns municípios e tal, na estrutura federativa brasileira, né? Observando uma linguagem bem coloquial, até para que a gente possa ser acessível a todos aqueles que estão assistindo, não só aqueles que são conhecedores do direito, veja, a República Federativa do Brasil, ela tem como um de seus pilares a independência dos poderes, ou seja, na verdade todos os poderes têm lá seus papéis definidos pela Constituição, a Constituição define quem é que deve fazer o quê, e cada um faz o seu, independente daquilo que seria a interferência do outro, né? Mas veja, quando a gente vai falar de lockdown, quando a gente vai falar de medidas restritivas com relação à liberdade, isso seria uma obrigação, isso seria um dever daquele que seria o Poder Executivo, ou seja, o Executivo, a partir dos prefeitos, governadores e do Presidente da República, tem sim esse poder de fazer esse lockdown, de fazer essa proibição de circulação das pessoas nas vias públicas em geral, ou seja, fechar eventualmente esse ou aquele serviço e tal. Só que, e de outro lado, né, o Judiciário, dentro das suas funções, ele tem por finalidade fazer o quê? Justamente dirimir os conflitos existentes, dirimir tudo aquilo que for conflituoso, né? O Judiciário, com base na lei, vai decidir aquela questão dessa ou daquela maneira. Então, veja, o que acontece é que a gente tem o nosso executivo, sendo um executivo quase sempre muito 99,9%, para não colocar todos, então vamos colocar 99,9%, um executivo que está muito preocupado com a sua própria imagem, com a eleição, com os votos que ele pode perder ou conseguir a partir das suas atitudes, né? E com isso, o executivo em si, dos seus mais diversos níveis, ou seja, no município, pelos prefeitos, nos estados, pelos governadores e ainda no governo federal pelo presidente, deixa de tomar medidas que são tidas como medidas antipáticas, né? As pessoas não vão gostar dessas medidas, né? Então, quando a gente vai falar especificamente sobre a atuação do executivo, ela acaba falhando, né? O executivo acaba não fazendo aquilo que seria o seu papel. Veja, eu não sou a favor do lockdown, ok? Mas se é necessário o lockdown, segundo a visão do executivo, prefeito, governador e presidente, eles é que têm que tomar essa medida. Na medida em que os governadores, os prefeitos e o presidente da República não tomam tais medidas, o Judiciário, provocado pelo Ministério Público, que vai ter que provocar o Judiciário a se manifestar, acaba tomando para si a responsabilidade e determina esse lockdown. Aí você vai falar assim, Vicente, isso está certo? Não está certo. E não está certo por quê? Porque, veja, para que o Judiciário pudesse ser provocado, se faz necessário que se tivesse o quê? Um conflito. Ou seja, o prefeito teria que textualmente, o governador teria que textualmente, o presidente teria que textualmente dizer o seguinte, não vamos fazer um lockdown. E a partir desta negativa, sim, o Judiciário ser provocado e sendo demonstrada pelo Ministério Público a necessidade do lockdown, aí sim, aí o Judiciário poderia atuar. Mas, Vicente, por que o Judiciário não atua? Por que o Judiciário atua sem que haja a negativa do Executivo?
Vaidade. O pecado predileto, né, dos pecados capitais, né? Veja, o judiciário ele está tomando para si uma responsabilidade que não é dele. Isso é uma usurpação de competências. Ah, mas se o judiciário não fizer, ninguém vai fazer. Bom, até isso aí é verdade, tá bom. Só que existe uma estrutura que é uma estrutura de respeito, de independência dos poderes. Então, veja, toda vez que o judiciário atua, ninguém, salvo o próprio judiciário, através dos recursos, ninguém tem poder para desdizer o que o judiciário está dizendo. Então, em última análise, o que o judiciário está fazendo é o quê? É ele governando. O que o judiciário está fazendo é governar em substituição ao executivo. É uma usurpação de competências. Não poderia o judiciário fazer isso. Só que como o judiciário diz o que tem que ser feito, e a palavra desse judiciário não pode ser questionada, porque ninguém controla esse judiciário, automaticamente passa a valer a verdade que ele disse que é. Estamos experimentando uma usurpação completa de poderes por parte do judiciário. Isso não é só o STF, não, que está, por exemplo, impedindo a nomeação de diretor da Polícia Federal. Não, não é só o STF, até porque o exemplo vai de cima para baixo, né? Vamos observar, existem até alguns cientistas políticos já estão falando isso, que medidas de intervenção dentro de outros poderes, que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, vão acabar sendo um exemplo de quê? Vão servindo de quê? De modelo para os outros órgãos do Poder Judiciário fazerem a mesma coisa dentro das suas esferas de atuação. O que vivemos, na verdade, é uma usurpação de competências. O Judiciário não pode fazer isso. Mas vai fazer? Claro que vai fazer! Colocando a capa da salvação. Somos os salvadores. E, na verdade, eles estão só usurpando. Usurpando a competência que seria daquele que foi eleito. Ah, mas eu não gosto do prefeito, eu não gosto do governador, eu não gosto do presidente. Não gostar não é a questão. Estamos falando aqui do quê? Daquilo que tem que ser feito, daquilo que pode ser feito, e, nesse caso, é uma competência do executivo. É o executivo que tem que tomar tal decisão. E diante da sua negativa, aí sim, o judiciário poderia atuar. Se ninguém se negou, textualmente, ninguém se negou, então o judiciário não teria que atuar. É um erro. Não existe, dentro da legislação, essa atuação, mas na prática, ninguém vai dizer que o STF não pode, que o juiz não pode. Eles vão fazer. E ponto final. Senhores, fica aí a informação. Peço aos senhores que possam se inscrever lá no canal, colocar as dicas. Por favor, manda os temas aí, que a gente vai continuar falando. Vamos trazer aí outras informações. Vamos trazer algumas outras reflexões, algumas experiências, né, que a gente possa partilhar com os senhores. Já tem alguns pedidos, né, feitos até por outras mídias sociais e tal, para falar um pouquinho sobre direito de família, sobre direito do consumidor. Então a gente vai produzindo, só que a nossa produção obviamente depende aí daquilo que vai ser a aceitação do canal. Se inscreve aí, vai ficar aí a informação, o acesso, né, para você nos achar nas mídias sociais, nas redes sociais, e se inscreve. Manda aí. Se tiver criticar, pode criticar. Lembra, não pode criticar a edição, porque a edição é da esposa, a esposa manda em mim, logo manda da edição, então, tá bom? Isso aí não vai adiantar. Mas qualquer outra crítica manda, qualquer outro pedido de vídeo, a gente vai fazer com carinho. Lembrando sempre que não temos a pretensão de exaurir, não somos o dono da verdade, mas somos aquele que vivencia, né? E com algum conhecimento jurídico, segundo a minha formação. Ok, senhores? Valeu, obrigado.